Chamar aqui o Lucas. Uhum. Só esperando o Lucas chegar pra começar. Aí. Agora é só esperar ele aceitar o convite pra gente poder começar. Olha ele aí. Rapou a cabeça, Lucas. Aqui, verão, né? Tá um calor desgraçado e não quero ainda me meter em salão para cortar. Rapou a E aí cabeça. o jeito, raspei em casa mesmo e vambora. Caralho, bicho. É dois coelhos com a cajadada só. Ficando Meu Deus. careca, né? Velho, a idade, gordo aqui, ó, calor da porra, toalha e tudo. Não é É, isso. boto fé. Mas ficou muito diferente. O cara rapada, meu Deus. E aí, boa tarde, Intercontinental. O Suede mandou aqui. Grande Suede, autoritária, maravilhosa. Chegando mais gente aí. Você quer esperar dar uma quantidade de gente ou já quer começar falando? Cara, acho melhor já ir começando, porque aí o que pesa mais é ver a parada de tentar gravar e depois jogar nas redes aí pro pessoal ver, que é mais importante isso aí também. É bom, né, o pessoal tá junto na live, mas também é bom o pessoal poder, né, nem todo mundo consegue estar na hora e Inclusive, se a tudo, gente aí a gente conseguir vai. gravar, é bom até para lançar como eu acho que seria legal a gente fazer. Falei até, não sei se eu falei isso com o Sueli, mas da gente transformar essas lives em uns episódios extra, tá ligado? Não, Que a cara, gente. eu ia até falar contigo dessa gravação, a gente quer postar no YouTube lá do comboio. Pronto. Também pode ser. A gente bota no YouTube dos dois podcasts e coloca também no. Também coloca como live no podcast. Aí Digo, assim, bora. tem várias formas de ouvir. Eu Tá vou bom, é baixar, isso. eu vou instalar o aplicativo de baixar a live e vou te mandar o vídeo para postar no YouTube. E, Tá bom. no, e fazer também transformar esse vídeo em áudio e lançar como uma live do podcast. Agora eu acabei de perceber que eu Pronto. sou meio vesgo. Então, começando mais uma live, já tem algumas, eu acho que 2 semanas que a gente não fez, se eu não me engano, a gente estava fazendo semanalmente, mas a gente deu uma parada, só que agora vamos tentar voltar a fazer. Nem que seja mesmo só para botar os papinhos em dia mesmo, mas já é legal ter um conteúdo extra. E Ah, a aí, conjuntura tá quente, né, cara? Não tem jeito. exatamente. E aí a gente queria aqui falar sobre essa coisa que estão chamando de frente ampla, né? Que aqui no Brasil estão querendo formar com setores desde a direita até a esquerda institucional contra o Bolsonaro. E eu chamei o Lucas porque o Lucas está vivendo num país que tem um histórico, né, de ter tido uma experiência de frente ampla, na, tanto no período do fascismo, ali ainda há mais tempo atrás, tanto na experiência da Revolução dos Cravos, já na década de 70. Vou só desligar esse celular aqui, estão chamando, e pronto, para a gente poder continuar. Aí eu vou deixar o Lucas falar primeiro, vou desligar aqui o meu microfone. Agora, só que
Eu tô boomer hoje. Onde é que eu desligo meu microfone aqui mesmo, meu Deus? Pode fazer isso? Eu não sei se tu é boomer, imagina eu, meu amigo. Ah, então eu vou aproveitar esse fone de ouvido esculhambado aqui, que quando eu estou usando ele o microfone não funciona, e vou colocar ele. Porque assim eu vou te Pronto, ouvir, não vai. gambiarra vence sempre. Vou. Suete falou aqui, Michel Temer contra o golpismo, né? Vamos se Contra o aliar golpismo, com o é. Temer contra o golpe. É mole. Deixa eu botar aqui o fone. Posso? Posso. Bom, primeiro, saudar aí os camaradas aí que estão participando, agradecer, mandar um beijo aí para minha companheira Mariane e para o Johnny e a Juni, meus gatos. Eu sou o Lucas Faria, moro em Portugal, já vai fazer 5 anos, e faço parte do podcast Comboio Suburbano, é um podcast comunista aqui de Portugal, mas não ligado ao Partido Comunista, muito pelo contrário. Bom, e a referência que a gente vai usar aqui para debater o freitismo é um autor português, eu já vou falar dele, mas para começar propriamente dito o que eu tenho aqui para dizer, é que eu entendo que no Brasil as pessoas estão muito agoniadas, muito aflitas. É inegável que esse grupo que está no governo ele tem uma sanha autoritária, ligado com os militares brasileiros que sempre, pelo menos ali desde da Guerra do Paraguai, tem uma participação política bastante incisiva, mas a gente vai ter que tentar aqui resgatar o processo histórico para fazer uma análise correta que eu acho que não está sendo feita, principalmente quando se fala que o Bolsonaro é um fascista. Acho que a gente tem que debater isso. Então, as nossas aflições, nossos medos, as nossas aspirações particulares, eu acho que elas não são tão relevantes no debate. Eu acho que a gente tem que procurar fazer um debate sobre programas, projetos e sobre os papéis das classes sociais no processo histórico e na conjuntura atual. Para debater se o Bolsonaro é fascista ou não, depois que eu terminar aqui, ou quando der um tempo, acho que o Gabriel pode, se ele quiser, óbvio, colocar a posição dele, mas eu já vou começar com uma recomendação com o episódio do podcast do pessoal do Coletivo Veredas, com o professor Sérgio Lessa, que ele faz essa discussão se o Bolsonaro é fascista. Acho que lá ele coloca a posição dele, eu tenho bastante acordo, como geralmente eu tenho com o professor Sérgio Lessa, é sempre como colocar. Mas como eu estava referindo, esse grupo que está no poder, ele realmente tem uma sanha autoritária, eles dão indícios, eles dão enfim, deixam muito no ar que eles entram em debate com as instituições propriamente ditas, e até o Alisson Mascaro, desculpa aqui fazer uma referência ao Revolu Show, mas no episódio do Revolu Show com o Alisson Mascaro, ele fala, né, eu vou até fazer a citação dele, que o Bolsonaro é o único leninista do Brasil, porque ele cerca as instituições, né? Ele usa as instituições a favor dele, ele cerca, ele coloca as instituições contra a parede, por quê? Porque ele tem uma base armada e também uma base que não respeita esse acordo institucional, as normas institucionais. Além do exército, além das polícias militares, tudo bem que agora está na cadeia, mas ele estava, alguém ali do métier dele estava financiando o grupo lá da Sarah Winter, que é um pessoal que estava fazendo treinamento militar. E é uma coisa muito significativa da nossa conjuntura, que é só o campo da direita que faz certos tipos de preparação e olha para certos aspectos da disputa política propriamente dita. Mas quando a esquerda ela erra na análise se o Bolsonaro é fascista ou não, principalmente, aí eu entendo e tento ter como referência, vou até mostrar, esse livro aqui,
do Francisco Martins Rodrigues, que é o anti-Dimitrov, 1935-1985, meio século de derrotas da Revolução. Quem foi, só para a gente introduzir melhor, quem foi o Francisco Martins Rodrigues? Ele era um militante do PCP, ele chegou ao Comitê Central, ele participou da famigerada, da famosa fuga de Peniche em 1960, porque ele passou a boa parte da vida dele preso, mas ele foi preso quando ele era militante do PCP. Mas ele rompe com o PCP porque ele foi silenciado e censurado por apoiar a insurreição armada nas colônias portuguesas. Inclusive, já fazer o parênteses pessoal que adora falar da Revolução Africana e vai botar um cara que é do PCP para falar sobre luta de fascista. Vai falar o quê? Que o PCP pelegou e era contra a luta armada nas colônias, é isso que eles vão falar? E também na metrópole, né? Enfim. E ele, quando ele rompeu com o PCP, ele estava em exílio e ele formou o CMLP, que era de orientação maoísta. Em 1965 ele volta a Portugal, né, para militar no CMLP. E no grupo eles verificam que havia um infiltrado da PIDE, da Polícia Política do regime fascista português, e ele propriamente ele justicializa, ele executa esse infiltrado. Logo depois ele é preso e ele é solto apenas 2 dias depois do 25 de abril. Por quê? Porque os presos do PCP, mesmo no 25 de abril propriamente dito, eles são liberados da prisão, só que os chamados presos de sangue, ou seja, aqueles que levaram a luta de classes, a luta antifascista, as últimas consequências, pelo novo regime que estava ali em formação, ali no meio daquela ebulição, eles foram mantidos presos. Falaram, quem matou fascista não pode sair porque é muita violência, não sei o quê. Então os pelegos do PCP saem da prisão, porque já estavam fazendo parte ali do conluio da instituição do poder da democracia burguesa, e por protesto dos presos de extrema esquerda, aí o PCP sai, os pelegos saem, o pessoal da extrema esquerda fala, ou sai todo mundo ou não sai ninguém, porque quem matou o fascista não fez nada de errado. E aí, 2 dias depois, eles falam, então, né, falou, não vai sair ninguém, aí eles são libertados. Aí ele funda, durante o PREC, né, o processo revolucionário em curso após o 25 de abril, ele funda a UDP, que era uma frente de massas do PCPR, tentar uma linha mais revolucionária do PCP, mas logo depois ele entra em conflito político, disputa política dentro da UDP. Por quê? Porque existia um dirigente da UDP, que era o Diógenes de Câmara Arruda, que era do PCdoB, que estava em exílio em Portugal, e eles tinham uma linha que ele achava que era muito próxima do PCP, que o processo revolucionário em curso tinha ali algumas falhas e tal, mas ele achava que aquilo ali faltava uma linha insurrecional proletária propriamente dita. E aí o Diógenes de Arruda fala, sabe qual é o teu problema, Chico Martins? É que tu precisa ler o Dimitrov. Ele vai lá ler o Dimitrov, vê que aquilo era uma merda, e aí ele escreveu o anti-Dimitrov. Ele acaba rompendo com a UDP. Em 1984, ele funda a revista Política Operária, foi ali a última, vamos dizer assim, a última organização, né, bem uma organização, uma revista, né, teórica, que ele fundou e faleceu em 2008, aos 81 anos. O anti-Dimitrov, propriamente dito, o livro, o que ele coloca? Eu vou colocar os pontos principais, eu vou dialogar com a conjuntura atual. O que é vamos ao Dimitrov. O Dimitrov ele foi o relator do 7º Congresso da Internacional Comunista em 1935. O que saiu daquele congresso? A linha da Frente Popular, que era o quê? Que era a aliança com os partidos sociais-democratas no combate antifascista. Porque o fascismo, em 1935, já tinha chegado ao poder
na Alemanha, na Itália, tinha muita força na Inglaterra, no Reino Unido, tinha certa força na França, na Espanha também estava no poder, assim como em Portugal. Enfim, havia um avanço do capitalismo através da sua forma, da sua expressão fascista. Contrário de como muita gente pensa, a crítica do Francisco Martins Rodrigues não é a linha da Frente Popular em si, é as consequências que perduram até hoje dessa linha política, que é o quê? Que é o frentismo, que é que os partidos comunistas devem se aliar, fazer alianças táticas, que acabou virando uma estratégia de um combate contra o fascismo, mas que permanece até hoje. Então aí a gente volta àquilo que eu falei lá atrás, que é quando a esquerda brasileira ela erra a análise de achar que o Bolsonaro é fascista, ela acaba fazendo esse erro de achar que ela tem que fazer uma grande frente ampla, com diversos setores da burguesia e da pequena burguesia, para combater essa ameaça fascista. Aí, só complementar aqui antes que você possa intervir, ô Gabriel, eu vou fazer alguns pontos que eu identifiquei do Antidmitov, da crítica do Francisco Martins Rodrigues, que acho que dialogam com a conjuntura atual. A primeira, que é a crença de que a social-democracia estaria se deslocando à esquerda. Aí a gente vai voltar para quando o Lula foi libertado da prisão, que foi uma euforia no nosso campo. Até o fada sensatismo de esquerda aí, youtuber e twitteiro aí, falou, é importante a libertação do Lula, porque ele vai colocar as massas em movimento e não sei o que, e a gente viu o que aconteceu. Aconteceu porra nenhuma. Elevar a consciência revolucionária da pequena burguesia. O frentismo é isso, a classe operária organizada, ela abre mão da hegemonia do movimento social, do campo da esquerda, e entrega isso para a pequena burguesia. Terceiro, os governos de coalizão com a burguesia democrática. Aí isso a gente vai se verificar desde o PCB antigo, nem vou falar do PCB atual, porque o PCB atual rompeu com isso. Imagina. O petismo é uma consequência disso, né? Existe o cirismo, né? O PDT atual, o PDT do Brizola também, mas que eu tenho um respeito pessoal pelo Brizola, mas obviamente dá para fazer uma série de críticas, mas é isso. Setores democráticos da burguesia nacional, várias lives do Lula com a noiva Suede, para de me desconcentrar, velho. Suede é foda. Enfim, quarto, abandono da ideia de que o fascismo nasce da democracia burguesa, que é a classe trabalhadora em movimento, que hoje são essas representações artificiais que a gente tem, evocando a democracia sem fazer o devido recorte, a devida crítica de que o fascismo só é possível enquanto representação da democracia, como consequência da democracia burguesa, ainda mais num país dependente periférico, numa crise econômica que é natural do capitalismo. Aquela bonança, aquela boom das commodities durante o petismo não ia durar para sempre. Qualquer idiota sabe disso, que conhece o mínimo de economia política, que aquilo uma hora ia romper. A não ser que houvesse uma ruptura na estrutura do capitalismo nacional. Se houvesse uma revolução socialista, não haveria crise. Se você mantém a ordem burguesa, fazendo concessões e aquilo tudo, uma hora ou outra ia dar merda, e se falava lá atrás já. Quinto, passo a omitir o papel da pequena burguesia na seção do fascismo. Por uma classe... Para a gente tentar adaptar isso para a conjuntura, a gente vai para a nossa grande filósofa Marilena Chauí, que fala que a classe média é fascista. Só que o PT, na propaganda política, falar que o PT levou 40 trilhões de pessoas para a classe média. Tem alguma coisa errada aí. Se você faz uma inclusão social através do consumo, quando esse grupo social que ele está consumindo, ele está sendo explorado, né? Ele gera lucro para a classe burguesa, só que, como se diz nosso querido Lula, mas pelo menos come uma carne no domingo.
A hora que ele não consegue mais comprar lá a aulinha branca dele, tem problema lá com Minha Casa e Minha Dívida dele, se ele não consome, ele não se realiza. Se ele não se realiza, ele vai ficar puto e ao que aparecer de alternativa que dê uma resposta a essa crise, a essa agonia, essa angústia que ele está sentindo, ele vai entender como solução, como solução. Sexto, deixou-se de lado a crítica ao caráter contra-revolucionário dos governos sociais-democratas e sim destacar seus lados positivos. Eu sinto falta daquele tempo, uns anos atrás, que a gente vê a gente do campo da esquerda falando tudo isso que está sendo feito como avanços sociais, ele tem como objetivo cooptação da luta da classe trabalhadora, apassivamento e também a manutenção da ordem burguesa sobre uma faceta social-democrata ou social-liberal. Agora não, agora a gente vê o nosso campo falando em avanços. Durante o governo do PT houve problemas, mas houve avanços. Não houve avanços, houve cooptação, houve desmobilização da classe trabalhadora. E houve avanços dentro da ordem capitalista, que num país periférico e dependente como o Brasil, tinha um prazo de validade. Acabou, deu merda. Então, falta essa crítica. E sétimo, que é a batalha antissectária. Qualquer crítica é sectarismo. Qualquer um que não queira entrar no lodo é sectário. Qualquer um que não queira entrar nessa suruba é alguém que não entende a necessidade da conjuntura, da luta e não sei o quê. Agora, as consequências históricas disso. Imediatamente, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem vídeo, a gente tem imagem dos comunistas na Grécia entregando as armas, chorando, entregando as armas para as tropas do imperialismo, para as tropas inglesas, e logo depois o imperialismo colocou no poder uma ditadura militar que fez ali, dizimou o movimento comunista naquele país. Em Portugal, também o PREC, o PCP, durante a ditadura fascista, que tinha como pauta a União dos Portugueses Honrados, que é o quê? Colaboração de classe, pacto de classe para vencer o fascismo e negava a necessidade da Revolução Socialista, negava a necessidade da luta armada. E depois do 25 de abril, que o PCP atuou numa perspectiva de consolidação da democracia burguesa, ocupação do governo. O PCP esteve na maior parte dos governos durante o PREC, e a batalha da produção que o PCP encampou, que Portugal precisava produzir para crescer, para superar a crise, e o combate à esquerda combativa e revolucionária. O PCP, levando essa linha do frentismo, tentando uma aliança com o PS, com outros setores da burguesia, da pequena burguesia, ele boicotou qualquer perspectiva de uma revolução socialista em Portugal, que era possível, não vou dizer que correria, mas que era muito bem possível, pelo menos, tentar uma revolução socialista. Só que o PCP, o Portugal, assim como a Grécia, era um país que, na divisão do comunismo oficial, dos partidos comunistas, e aí, desculpa muita gente fazer a crítica, do Partido Comunista da União Soviética, e aí nós vamos retomar que isso é um processo, ao contrário de que muita gente acha, anterior à morte do Stalin e à chegada do Khrushchev ao poder, ao 22º Congresso do PCUS, isso é um processo anterior. Foi durante o governo do Stalin que adotou-se essa estratégia e deu-se continuidade. Então, Portugal estava na esfera de influência do imperialismo. Ao contrário do imperialismo, Portugal, a União Soviética honrou o compromisso que havia feito com o imperialismo e atuou numa perspectiva de não infringir o espaço que era do imperialismo. Então, é uma crítica que é necessária. Então, a esquerda brasileira, atualmente, né, ela transplanta. Isso foi uma linha que foi seguida, tanto que, no Ocidente, pelo menos, nenhum partido comunista encampou, ou pelo menos foi líder, para não dizer que nem participou, do processo revolucionário. Os processos revolucionários nas colônias em África, o Partido Comunista, o PC mesmo, né, poucas vezes participou.
Em Cuba, o Partido Comunista não participou, é o movimento 26 de julho, que chega, que faz a Revolução Socialista, depois ele merge lá com o Partido Comunista. É, enfim, no Brasil, o PCB fez parte do governo e também não tinha uma estratégia, era o tal do etapismo e aquilo tudo, e isso está vigente até hoje. E aí acha que é preciso primeiro, sempre é preciso consolidar a democracia, os espaços democráticos e não sei o quê, para quem sabe um dia, quando a conjuntura permitir, fazer uma revolução que também não se sabe muito bem como nem porquê. Eu vou deixar o Gabriel falar um pouco aí, porque, enfim, eu preparei mais coisas para falar, mas tô monopolizando aí. Vai lá, Gabriel. Então, tá me ouvindo? Certo. Então, sobre essa questão, já que a gente entrou logo com os dois pés no peito, aí falando de Dimitrov e tudo mais, né? Você vê a herança, né, desse pensamento até hoje, né, na estratégia de vários partidos de esquerda aqui no Brasil, né, de defender essa ideia de que você tem que fazer aliança com todos os setores democráticos e tudo mais, né, sem levar em conta que esses setores democráticos estavam participando do desmonte até agora e que eles não estão interessados em romper com esse desmonte, né? Se você vai olhar, lembrar aí do tempo das eleições, quando começou a campanha contra o Bolsonaro em 2018, um dos partidos que encampou a denúncia, entre aspas, né, contra os barbarismos que o Bolsonaro defendia foi o PSDB, que não é exatamente um partido revolucionário, né? Mal é mal um partido social-democrata, nem isso. Não é, não é. Não é mesmo. E apesar de ter a bizarrice de ter uma juventude chamada esquerda para valer. Valer. E aí você vai ter essa tal dessa aliança democrática com setores que basicamente o que eles querem é tomar o lugar dessa camarilha bonapartista que está no poder no Brasil agora, formada ali de evangélicos, milicianos, grileiros, enfim, toda a nata do chorume de tudo que tem de mais podre, né, dessa burguesia e desse dessa lumpen burguesia bizarra que a gente tem aqui no Brasil e seus aliados ali no poder, para poder fazer o projeto de desmonte sem ter todas essas pedras no caminho, né? Sem ter que fazer todas essas bizarrices que o Bolsonaro bota junto do pacote desse desmonte, né? Essa que é a face democrática da direita, né? A gente vai enfiar essa trolhona do tamanho de um cometa na sua bunda, mas nós vamos botar um pouquinho de cuspe, né, para passar a trolha. E isso tem alguns problemas, né? Porque o pessoal usa muito daquela lógica de mas para vencer o fascismo a gente tem que fazer concessões. O engraçado é que sempre é a esquerda que tem que fazer concessões, né? A direita não dá um passo para trás nessas concessões. É isso que é interessante. E isso é uma coisa que até o pessoal da dita esquerda, né, acaba deixando de lado, ignorando, ou simplesmente na canalice mesmo, não tocando nesse assunto, né? Fala-se tanto de consenso, mas não é um consenso.
é simplesmente a esquerda engolir tudo que ela tem de projeto, tudo que ela tem de proposta e aceitar o que a direita quer colocar. Mas É, as concessões são sempre feitas por um lado, o outro lado não faz concessão nenhuma. Sabe aquela metáfora da janela de Overton, que o pessoal diz, né, que você tem as abas da janela abrindo para cada lado, né? Mas no caso do Brasil, essa janela só abre para a direita, né? O lado, o lado esquerdo da janela está fechado, o lado da direita está totalmente escancarado, ao ponto de você ter políticos e setores políticos que são claramente de direita sendo tratados como esquerda, como é um exemplo o próprio Ciro Gomes e o PDT, né? Que são claramente partidos e políticos de direita, né, com um projeto neodesenvolvimentista e tudo mais, que estão sendo chamados de esquerda e que tem gente que se diz comunista defendendo, né, que a salvação para o Brasil é a presidência de Ciro Gomes. Né? Para você ver o nível de degeneração que isso leva. Quanto mais concessão você faz, mais você vai sendo encurralado e empurrado para o abismo. Essa que é a grande mensagem que a gente quer passar aqui hoje. Né? Que quanto mais concessões você faz para a direita, mais você vai sendo puxado para a direita e tudo aquilo que você tinha de projeto revolucionário, que vai se transformando em um projeto meramente reformista, que depois vai se tornando uma mera defesa da democracia burguesa, até chegar ao ponto de se tornar uma participação a reboque colaboracionista com a direita, que foi o que aconteceu, por exemplo, como o Lucas falou, com o PCP. Né? Tanto caminhar nas concessões para uma frente democrática, né, acabou se tornando um partido da ordem burguesa, se tornando um partido colaboracionista com os governos de direita de Portugal. Né? Olha aí onde você chega. Tu queria comentar alguma coisa, não era? quando estava falando do negócio a única diferença. Quando setores que querem fazer a mesma coisa que o, que o Bolsonaro está fazendo por exemplo, a diferença de um Luciano Huck para um Bolsonaro é que come de garfo e faca. A única diferença é essa. E agora a gente pode ir mais longe. O próprio PT. O pessoal esquece do que foi o mandato da Dilma, sobretudo o segundo. A Dilma só não botou mais no toba da classe trabalhadora brasileira porque eles foram tirados do poder. Porque o petismo ele estava totalmente preparado, pronto, encaminhando o processo que está acontecendo agora desde o governo do Temer, na verdade desde o governo da Dilma. O pessoal esquece disso. O pessoal esquece. Tem muita gente de esquerda que fala porque a Dilma tem a história dela. Isso aí ficou muito lá para trás. A Dilma. Vamos deixar de lado a parte da cooptação. Vamos falar de governos de esquerda, governos progressistas, que esse já é o nosso câncer. Eu não sei se esse é o termo mais correto por causa das pessoas que sofrem da doença, mas não sei o que, mas enfim, não achei termo melhor. O nosso problema já é esse, o campo progressista e não sei o que. Só que, porra, por isso que essa gente se junta numa boa, entendeu? Dilma, Luciano Huck, a porra lá da Setúbal, que é a dona do Itaú, General Santos Cruz, é uma coisa bizarra, uma coisa nojenta. O Temer. Aí, só que acho que a gente tem que começar a apontar o que é pro PSOL, pro seu Boulos, Fernanda Melchiona, entendeu? Essa gente aí que são a esquerda legal, não sei o que
daqui a pouco, se ter eleição, vai ter um monte de gente falando merda que você é sectário porque você não apoia, porque não sei o quê. O PSOL é o partido da Erundina, o PT é o partido do Suplicy, o PSOL é o partido de grande parte dessa lacrosfera aí, do YouTube, do Twitter, entendeu? Do porra do o Freixo, seu Freixo, entendeu? Do PT, o PT reclamando que o PDT apoiou a privatização do saneamento básico, é o sujo falando do mal lavado. Primeiro que o seu Ciro foi ministro do FHC. Segundo que o PT no governo fez o que fez, inclusive em 2007, o marco lá do saneamento básico, que foi a origem disso aí que estão fazendo agora. E o PT, a Dilma privatizou o aeroporto pra caralho, porto, vários setores da Petrobras, então produção de petróleo, gás e toda a matriz energética brasileira. Então há uma coesão aí. Não é uma coisa tão bizarra quando se trata de PT, de PCdoB, de um monte de coisa. Mas aí vamos fingir que a gente não sabe de quem se trata, até para alertar quem está nos vendo e quem vai nos ver depois, é o seu PSOL. Porque como é que pode? Porque o PSOL, até o Nildo Orix pode ter os problemas dele, ele fala muito bem, que o PSOL saiu falando que o resultado eleitoral de 2018 foi uma vitória porque eles tiveram muito mais mandato, sem entender o projeto que estava entrando no poder no Brasil. Mas para eles foi uma vitória. E esse mesmo partido que está agora entrando é a nova figura que está entrando nessa coesão burguesa, que inclui o PSDB, que é o Fernando Henrique, que é o José Serra, que é o Luciano Huck, que é todos esses economistas aí da Unicamp, essa keynesiana, essa trupe keynesiana aí que teve sempre no poder, o PT junto, o seu Roberto Freire, PPS, que agora tem outro nome, que eu nem lembro qual. E agora o seu PSOL está entrando junto. É o Progressistas, o PPS. Sim. Mas vai lá, termina. Eu muito tinha te falado, eu preparei mais coisa aí, mas era só fazer esse parênteses aí em cima do que estava falando. Sim. E foi interessante você ter falado da questão da frente antifascista, né? Porque esse problema começou já desde lá, né? Você falou que não foi só com o revisionismo do 20º Congresso do Partido. Suede falou que, na verdade, é o Cidadania, né? O Progressistas é a Cidadania, o PPS, só que bosta. Você falou, né, que... Pegaram o nome da Erundina, coitada. A Erundina queria fazer um partido de cidadania baseado na merda do Podemos da Espanha, que é mais um que chegaram ao poder, tão felizes, são governo agora. A coitada da Erundina, a boazinha, a nossa liberal do coração, junto com o Suplicy, deve estar triste que perdeu o nome do partido que ela queria. Mas se você tem um PSL no Brasil e um PSL nos Estados Unidos, eu acho que pode usar o mesmo nome. Mas como eu estava dizendo, né, você vai ter muito anterior, né, ao revisionismo khrushchevista, isso, né? Desde quando você tem aquela, como é que eu posso chamar? Aquela coexistência pacífica com o imperialismo, já desde a época da Guerra Civil Espanhola, ou também com a situação ali na década de 40, né, por conta da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial também, né, é um belo exemplo de onde é que acaba essa ideia de frente democrática, né? Porque, quer queira, quer não, gente, por mais que você tenha um grande setor comunista, como você tinha na Grécia, como você tinha em Portugal, ou na Espanha, ou na França, ou na Itália, que também foi outro país onde os comunistas viram.
A Itália foi bem parecido com a questão da Grécia também, né? Os italianos, Bizarro, bizarro, bizarro. Um partido comunista gigantesco. Gigantesco. Não fez a revolução porque não quis. Não porque não quis. quis. É justamente aí onde eu queria chegar. Porque numa frente ampla, você acha que você vai ter um consenso entre aqueles setores que estão formando essa frente? Um caralho que vai. Você, na verdade, vai ter um processo de cooptação. Por quê? Quer queira, quer não, gente. Quem detém o poder econômico é que vai deter o poder político. Dentro de uma frente ampla, é isso que vai acontecer, né? Mesmo que você tenha uma maioria numérica, não vai, esse poder político ele não vai ser determinado pelo número de pessoas que você tem dentro dessa frente, não. Mesmo o Partido Comunista Italiano tendo sido gigante, a decisão do PCI de ter entregado as armas e ter feito essa concessão para a direita liberal, para impedir a volta do fascismo, né? Deu merda. Deu merda, foi dizimado os militantes comunistas na Itália, assim como aconteceu na França, assim como aconteceu na Grécia, principalmente, né? O único antes que o diga, né? Você vai ter, então, um processo em que você está se entregando, que você está fazendo concessão para depois ser dizimado, né? Não existe chance nenhuma de um colaboracionismo de classe dar certo, porque, minha gente, você não existe isso de setores democráticos da burguesia. A burguesia só defende democracia quando convém. E isso é uma verdade em qualquer tempo histórico. Desde do processo bonapartista na França, que o próprio Marx vai documentar no 18 Brumário, até essas experiências históricas recentes que a gente tem. Pois é, há 150, 160 anos, né, quase 170, o Marx avisando que não existe conciliação com burguesia. Meu. Porque a Porra, burguesia. a crítica ao programa de Gotha, tá Exatamente. tudo lá. Tá tudo lá, tá tudo lá fácil, pronto, tá? O estado da revolução do Lenin, o que fazer, o Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, pô, tanta. O Fernando falou aqui, né? Esse pessoal da Frente Ampla quer preservar o Estado, eu acho. Queria que vocês comentassem algo nesse sentido. É exatamente isso, sabe? Isso é uma coisa que eu já venho defendendo há muito tempo. O pessoal que está fazendo esse revisionismo de comunismo de Estado, esse pessoal que fica tentando fazer uma leitura neo-hegeliana de Marx, né, de dizer que na questão da superação do Estado, Marx estava errado. É uma galera que sempre vai defender essa baboseira de frente ampla. Pode ter certeza. Porque para eles a superação do Estado é uma coisa ultrapassada, é uma coisa impossível. Né? Eles estão voltando para uma leitura ultrapassada, né, que era essa leitura do Hegel do Estado como realização do espírito, né, da materialização do espírito absoluto, né, e tentando trazer isso como se fosse uma inovação. Não é uma inovação. Essa defesa da impossibilidade da superação do Estado ou de um prolongamento do Estado na transição socialista, né, é uma defesa de um setor de direita dentro do comunismo, né, que não quer a superação do Estado. Alguns deles vão ser explícitos e dizer que é impossível superar o Estado, outros vão dizer que não, que você vai ter a necessidade de prolongar, né, o Estado. Fala aí, só enquanto eu atendo aqui a porta. Não, até o camarada Saul
que está comigo no comboio suburbano, ele deu um exemplo interessante que foi o das Farc, que inclusive o senhor secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro estava lá presente, feliz, postando o CEF, festejando a capitulação das Farc. Que pelos camaradas da Farc até entendo que viver no mato, sendo perseguido, e uma coisa que a gente, na nossa insignificância, a gente não tem nem noção, a gente entende. O problema é que, em vez de apoiar o processo revolucionário deles, a resistência que eles fazem, estava ali dando os parabéns e feliz quando eles entregaram as armas. Mas isso aí, voltando ao caso brasileiro, isso aí não é inteligente nem de uma perspectiva tática, porque você está se aliando a todo o lodo da política institucional brasileira que está aí há séculos. Se o cara foi eleito falando que ele ia mudar tudo isso que está aí, a esquerda acha que para solucionar, para superar isso, ela tem que se misturar com tudo isso que está aí. Muito porque ela é isso tudo que está aí, e no caso, por exemplo, do PSOL e do pessoalzinho que se alia com o PSOL, com o seu Boulos, com essa coisa toda, quer ser tudo isso que está aí, e não quer romper. E aí, voltando à questão que estava falando antes de tu ter dado um tempo aí, que é aquela polêmica que teve com a faixa defendendo a ditadura do proletariado, que teve no protesto em São Paulo. Isso deu problema. Como assim defender a ditadura do proletariado? Que absurdo é esse? O nome do protesto é Somos Democracia. Que inclusive os líderes lá que tomaram que a base atropele essa gente estão tirando foto lá no protesto com o presidente da Uni, que é uma das coisas mais abjetas, uma burocracia, uma corrupção nojenta, que não serve para porra nenhuma além dela mesma, que é a porra da Uni. Eu tomara que desses protestos, que eu acho muito válido, muito importante, a esquerda voltar a ocupar as ruas num momento como esse, mas os líderes já estão tirando fotinho do lado com o presidente da Uni, que é outro merda que está nessa suruba do direito já, que é outro bosta, que não representa nada além dele, e da merda da instituição dele, corrupta, bandida, aqueles que eles são também, que muitas vezes, infelizmente, a crítica da direita faz sentido. Quando fala que... Eu vou só rapidinho, até porque a gente já daqui a pouco tempo, eu preciso fazer uma confissão aqui, que eu já fui da UJS durante muito pouco tempo, e eu fui, nesse pouco tempo, eu fui uma vez, quando estava lá com o pessoal da UJS, a gente foi numa universidade privada panfletar, e a gente foi lá numa sala falar que ia ter qualquer desses eventos aí de suruba e putaria da Uni aí, que eles iam fazer, aí foi convidar, aí um rapaz ali, tu vê que era no curso noturno de uma universidade privada, assim, uma coisa bem, aquela maravilha que o Lula fez, né, endividar a classe trabalhadora brasileira para ter uma porra de um diploma para ser Uber, e engordar os amigos dele, os donos dos conglomerados privados de comércio de diploma universitário, e aí a menina, eu tinha acabado de entrar, a menina falou, vai ter o evento da Uni, vai ter festa, música, não sei o que, o rapaz falou, e tu vê que era um proletário, tava com uniforme de indústria, sabe, saiu do trabalho e foi lá estudar, conseguiu o diploma dele, e ele falou, olha, desculpa, eu já fui uma vez, eu fui interessado no debate político, fui lá, e chegou lá, só droga, só bandalheira, queriam mandar, o pessoal que era da Uni queria mandar o que a gente ia votar lá participar, desculpa, mas eu não participo mais disso não. O nosso caminho é se juntar com esse tipo de instituição, o que a gente tem para oferecer para a classe trabalhadora é isso. O pessoal está com uma memória muito curta do que foram os governos petistas, do que foi esse ciclo de desmobilização. Mas pode voltar aí, Gabriel, desculpa aí ter te interrompido. Mas nem lembrava onde é que eu tava, na verdade. Posso até pegar um gancho que eu... Que era que eu tava falando mesmo, meu Deus? Era... Caralho, que eu comecei a falar também e me perdi. Não, então, sim, era porque o Saul tinha perguntado, né, sobre essa questão de... Deixa eu só lembrar aqui da que ele perguntou sobre essa questão... Ah, não, foi o Fernando que perguntou, né, de questão de querer preservar o Estado, né? E aí, como eu estava dizendo...
o objetivo é esse mesmo, né? São pessoas que são de uma linha oportunista, né? Que nada mais querem do que ter o poder, né? Substituir aquela democracia. Um poder limitado. Um poder muito limitado. O bolsonarismo que sabe o que é poder, como um todo. Esse poder de mandato que nossa esquerda acredita é bastante limitado. E aí, exatamente, né? O pessoal acha que é simplesmente a tomada do Estado que importa. Cargo é poder. Exatamente. E não, e mesmo os que acham que não, tem que tomar o poder total e tudo mais. Só que a tomada de poder da classe trabalhadora não se resume à tomada do Estado. Né? Aí ele falou aqui, né, que eu emendei com o Hegel, porque justamente assim, essa concepção de que, tipo, é o Estado que vai realizar, né, que realiza a humanidade, que realiza a consciência da humanidade, né? Isso aí, meu amigo, você tá em Hegel, né? Em Marx não, né? E ainda assim, você está fazendo um Hegel péssimo também, né? Você não está fazendo nem Marx nem Hegel direito. E aí, basicamente, assim, é uma crítica que eu sempre faço, porque eu vejo cada vez mais crescendo aqui no movimento comunista no Brasil, e eu imagino que também seja um processo parecido aí na Europa, né? De que o movimento comunista está simplesmente desistindo do seu maior objetivo, que é o fim do Estado. Né? Partido comunista tem em todo lugar. O movimento revolucionário você conta nos dedos da mão onde tem. Pois é, de uma mão só. Né? A gente vai ter aí pessoas que simplesmente, quando você diz que, olha, mas vamos lembrar também que o nosso objetivo também é o fim do Estado. Porque o Estado ele só existe enquanto um legitimador de uma sociedade de classes. Se a gente está defendendo o fim da sociedade de classes, a gente está, consequentemente, defendendo o fim do Estado. Mas aí o cara que não quer, porque ele é um oportunista, né, e ele quer simplesmente ter poder, ele está ali se pintando de vermelho para defender a oportunidade dele de se tornar, né, líder de uma burocracia estatal. É isso que ele quer, né, de alcançar um papel de governante. Só que o objetivo do comunismo não é esse. Né? E aí, para chegar nesses objetivos escusos, essa galera vai, inclusive, se aliar e fazer parte, né, de governos reacionários, como foi o caso do PCP, como foi o caso do PCI. Né? Para mim, França também. centavos sobre essa questão é isso. Né, que isso é um movimento reacionário, como o Saul falou, social-democratas vestidos de vermelho, né, e os social-democratas da pior espécie que tem, né, esses burocratinhas pintados de vermelho aí, que a gente está vendo crescer dentro do movimento comunista cada vez mais. Né, e que, assim, apesar de ser um autor que eu gosto muito, eu vejo muita gente que defende isso usando o Losurdo como escudo, né? Porque o Losurdo tem polêmica, o Losurdo tem essa posição bastante polêmica, né? De defesa da ideia de que o Estado se perpetua, né? De que não é uma ideia correta, né? Que Marx estava equivocado em acreditar na superação do Estado, né? E o pessoal usa isso como base, né, para essa defesa de que não, que a gente não tem que defender um internacionalismo proletário e o fim do Estado, não, que a gente tem que defender vários estados socialistas, né, e de uma perspectiva nacionalista. É por isso que eu bato tanto nessa tecla do internacionalismo e da defesa do fim do Estado. E aí o Chico Martins fala muito disso no Antidimitrov, muito. Sim, inclusive eu estou esperando chegar o meu Antidimitrov, né? E aí, tipo assim, o pessoal fica me chamando de anarquista. Esse dia uma menina do Brasil, do PCB, me chamou de anarco-sindicalista, porque no Brasil eu era próximo à Intersindical Instrumento,
Mas foi aquele teu grupelho anarco-sindicalista. Eu falei, pô, porque a gente não tá participando, não quer disputar as estruturas do Estado, a gente é anarco-sindicalista? Uhum. É isso, né? O pessoal chegou ao ponto bizarro de algo que é defendido por Marx. Isso não é uma interpretação marxista. Isso aí está em Marx. Guerra Civil na França. É o fim do Estado. O objetivo do comunismo é o fim do Estado. Porque o fim das classes é o fim do Estado. Tá entendendo? Não tem razão de ser o Estado numa sociedade sem classe. Vou dar um exemplo, Gabriel, porque o nosso tempo para gravar tá terminando, é 1 hora, né, para gravar. Que Uhum. essa semana, uma deputada estadual do PSOL lá em São Paulo, ela entrou com uma lei, um decreto, para derrubar as estátuas de referência colonialista e escravista em São Paulo. Olha o cúmulo do absurdo. Cara, se a classe trabalhadora negra periférica dos Estados Unidos, da Inglaterra, tem motivo para ter sangue no olho, para derrubar a estátua no braço, a classe trabalhadora brasileira não tem que ser por decreto. Não tem motivo para estar puto, para estar com sangue no olho de derrubar as coisas no braço, na unha. E a outra querendo fazer por decreto, por lei. Tudo é o parlamento, tudo é o Estado, tudo é espaço institucional, olha o cúmulo do absurdo. E é uma deputada negra, periférica, aquela toda coisa que a gente ouve muito, só que se acostumou a falar no Brasil que o cúmulo, o auge da realização política de uma pessoa negra e periférica, ela tem um mandato. Por mais que se faça loas e se evoque sempre a memória da Marielle, tem muito esse discurso de que um mandato, de que ocupar um lugar no Estado, de propor leis, de debater, e aquele consenso burguês e pequeno burguês, é o auge da realização política, não é? Pô, ou então, minha filha, faz uma porra de uma lei, um decreto, extinguindo a propriedade privada dos meios de produção, aí resolve. Porra, é tudo por lei, é tudo por decreto. A classe trabalhadora, a mais precarizada, a mais que sofre violência por parte do Estado, não tem. Por que não pega esse âmbito, esse ódio, tudo coisa que está acontecendo e mobiliza e vai para cima? E não vai fazer uma revolução derrubando o Estado, mas, porra, pega, vai para cima, sangue no olho, derruba, junta lá a galera da periferia, ó, vamos derrubar essa porra e vamos, não sei, não. Decreto-lei, debate lá com Mamãe Falei, a porra para acabar com símbolos escravagistas. Porra, meu. Nasceu ontem, meu. Aquela live lá, live foi entrevista, não sei, do Freixo com a Janaína Pascoal. Ela falando lá que, não, mas isso aí mesmo, e vocês são extremos demais, e foi por causa de vocês que o Bolsonaro se elegeu, e aí parte dessa radicalização do direito, a culpa é de vocês, e vocês passaram muito tempo no poder, agora é a nossa vez, não sei o quê. E ele falou, né? Não, eu entendo esse ponto de vista. Toma em teu cu, maluco, bicho. Olha, é sério. A gente prometeu pistolar e estamos cumprindo a promessa. Exatamente. Não tem como, velho. Que a gente tem que deixar bem claro nessa live aqui é duas coisas. Não existe esse frente ampla, né? Toda frente, ela sempre vai ser rebocada pelo setor que tem o maior poder material, e obviamente que se você está fazendo aliança com o setor da burguesia, você vai ser rebocado pelo setor da burguesia. E a segunda coisa é de que radicalizar nunca está errado. Nunca, nunca, nunca. A gente sempre quer radicalizar. E o pessoal fica aí dizendo que porque o Bolsonaro se elegeu porque a oposição era radical demais. Não, cara, exatamente pelo contrário. Exatamente porque não foram radicais. O povo queria uma alternativa radical. Radical. E o único que se apresentou era o Bolsonaro. Tão simples quanto isso. Mesmo que o Bolsonaro não seja radical merda nenhuma, mas ele conseguiu se pintar assim. E aí o pessoal
Porque não, a gente tem que fazer aliança com o PSDB, fazer uma grande frente democrática para derrotar o Bolsonaro, para somar os votos da direita democrática com a da esquerda. E agora a gente E, só tem 30 segundos para terminar, então vamos para as palavras finais. só, tem muita coisa para falar, o tema não se esgota em uma hora. Só agradecer a participação